Vou falar de petróleo. Quem acompanha o programa toda semana, a gente já vem falando há algum tempo de petróleo, tá? Primeiro, a gente estava achando estranho esta curva que ele fez sobre a média de 21 do semanal, após este pico. Depois, deixa eu botar até isso aqui numa tela maior, tá? Aqui nós temos na tela o West Texas, tá? Petróleo americano. O Brent está muito parecido, tá? Qualquer um dos dois vai servir. Então, depois dessa pernada aqui, a gente ficou observando essa curva que ele veio fazendo no semanal, em cima da média de 21 períodos, sem voltar para cá, sem dar uma reação, uma nova pernada para cima. Isso começou a trazer um certo tipo de preocupação. Depois a gente começou a observar ele nessa região de faixa de preços de 121 dólares, que é o corpo deste candle semanal, né? Onde foi a abertura dessa semana, onde ele alcançou um pico aí lá dos 130 dólares. Tá? Os preços vieram para cá de forma mais tímida e não conseguiram passar. E aí ele voltou para a média de 21 períodos do semanal. E aí a gente começou a observar como é que ele ia fechar em relação a essa média de 21 do semanal e também a média de 200 períodos do diário. Né? Por enquanto ele está acima, vamos começar a observar como é que ele vai chegar e se ele vai fechar abaixo dessa média de 21 do semanal. Então a gente está vendo aí um início de uma configuração de venda no petróleo. Tá? A gente conversou sobre isso, dele estar formando um M aqui e poder visitar aqui os 85, 86 dólares ou até a média de 50 períodos do semanal. E por que é uma região importante aqui? Aí a gente pode pegar um pouco da questão até da reversão de solavanco, né? Que teoricamente ele vinha aqui num canal e por aqui ele estoura, né? Este canal passa, explode, né? Cria uma inclinação maior, fica mais claro no gráfico diário, e ele pode estar recuando na região onde houve esta explosão. Então é possível sim o petróleo vir a 86. O que a gente tem que estar observando nessa semana? Se ele vai fechar abaixo da média de 21 períodos do diário. Aí vamos pensar assim, quero vender petróleo. Legal? É um ativo mais volátil, né? Muito sensível a muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Se tem lockdown na China, guerra na Ucrânia, OPEP, o que mais? Se é recessão, se não é recessão. Então, é um ativo um pouco mais difícil da gente estar se posicionando. E para alguns, né, que tem a conta, pode ser um ativo pesado para estar na sua carteira aí de operações. E aí a gente pode pensar como eu posso surfar se o petróleo realmente vai embicar para baixo, for lá nos 86, ou vamos olhar o Brent aqui, né? For até, o Brent está nos 88, o Brent é nos 88. For lá nos 86, 86 está o Brent também, lá nos 86, né? Qual que eu posso surfar, né? Como é que eu surfo isso? E aí, já na semana passada, eu apresentei a Chevron, né, ação americana, que era uma venda no respeito das retrações, que já está acontecendo, tá? Já tem uma projeção para vir até os 132, aí para entrar aqui já estaria esticado, né, no rompimento de mínimas de 2 semanas atrás. Falamos da Exxon, tá? Que eu ainda vejo uma possibilidade de entrada, porque está perdendo a média de 21 do semanal, tá? Fica uma relação risco-retorno um pouco ruim, ou a gente pode olhar para outras petrolíferas, tá? Então, Chevron já foi, beleza? Exxon ainda é possível, se confirmar perdendo a média de 21. Vai estar mais esticado, né? Fica um pouco mais difícil de fazer a relação risco-retorno. É mais ou menos como entrar no petróleo, tá? E aí a gente pode olhar para a Total, tá? Empresa europeia, participante do Euro50, que parece estar fazendo um rompimento de cabeça do pivô, tá?
E aí eu coloco a total aqui, pessoal, ou no rompimento de cabeça do pivô, que é em torno desta região, até está fechando abaixo, já está um pouquinho abaixo, tá? E aí a gente pega na confirmação dos 48.600, ou perdendo essa LTA. Tá para fechar, deixa eu ver, não fechou ainda o mercado, tá para fechar ainda, tá? Hoje vai ter a confirmação se perdeu, e aí, né, daí aí o sinal de entrada na total. O que precisa tomar cuidado com esse tipo de operação? Além da própria volatilidade do petróleo, nós temos que lembrar que as petrolíferas estão ainda em tendência de alta. O que a gente pode estar observando, tá, é o início de uma reversão. Mas para a gente ter uma reversão, a gente tem muita coisa para andar. O que a gente está observando parece que esticou, essas ações vinham apresentando divergências de índice de força relativa e pode ser que tenha aí um recuo, uma correção um pouco maior. Podem vir aqui na média de 50. Então, nós temos aqui uma formação de rompimento de cabeça de pivô que a gente pode estar tentando participar. Ah, mas total já está indo, já está um pouco mais adiantada. Bom, podemos olhar para Brent Petróleo. Também está aqui, ó. Rompimento de cabeça de pivô, tá mais claro, deu uma puxadinha hoje, tá bem bonitinho aqui, ó. Se perder os 372, pode ser uma entrada, ou até os 375, um pouco mais para cima, ó. Né? Se a gente olhar aqui pelo gráfico semanal, então rompimento de cabeça de pivô em Brent Petróleo. Brent Petróleo ainda está aberto, né? Pode esperar hoje o sinal, dá para operar amanhã. Ou Shell, né? Outra empresa europeia, participante do... A Shell está no FTSE também, assim como a Brent Petróleo, e parece estar fazendo um rompimento de cabeça de pivô, né? Tem a mínima aqui do dia 24, que pode servir, ou a mínima de ontem, dia 5 de julho, tá? Ou abaixo dos 23.800, que ela já se encontra, ainda o mercado está aberto, pode ser esse sinal. Opa, ela fechou, né? É um gráfico semanal, vai fechar o candle só no final da semana, mas hoje ela já está fechando abaixo dos corpos, né? Ou da abertura deste candle de 20 de junho no semanal. Os 23.800, pode ser que aconteça o rompimento, ok? Então pode ser uma antecipação aí para quem quer pegar antes, né, da mínima aqui nos 23.345, tá? A diferença é pequena, mas pode ser algum dos parâmetros. Então aí temos aí uma tese de petróleo para a gente tentar surfar, pode ser através das petrolíferas. Se for no petróleo, bom, aí a gente volta aqui para o West Texas, ó, teve uma pernada de baixa, onde ocorreu o cruzamento da média de 21 com a de 50, veio a 50, já atingiu 61% de FIBO, pode vir aqui na de 200, um pouquinho abaixo nos 90, seria o final da projeção. Eu, aonde está, eu não me sinto confortável de tomar posição. Aí eu teria que esperar uma correção dessa última pernada para tentar me posicionar. Então eu já não vejo entrada no petróleo a não ser ficar pagando para baixo, tá? Para ver se ele vai daqui até os 90. E aí tem que assumir uma volatilidade maior, a relação risco-retorno fica um pouco prejudicada e não é o mais interessante. Se é para surfar a tese, eu prefiro surfar pelas petrolíferas que a gente já vem indicando na semana passada. Ó. Até o Brent está cruzando agora, ó, a média de 50 com a de 21 com a de 50. Tá? O Brent, pela configuração dele, vamos dar uma olhada aqui, ó, se sai alguma coisa daqui. Ó. Tá, ele tem uma sombra, mas é mais ou menos 61. Se eu desconsiderar a sombra, vamos botar a projeção, ele já atingiu, está quase no 100%. Ó. Também não vejo. Onde é que eu poderia pegar? Venda no respeito das retrações deste candle aqui de ontem. Ele tentou voltar nos 38 hoje, já está indo para baixo. Se ele fizer nova mínima nos 99, digamos que ele vá na puxadinha para cima, tá? Mas já não fica o melhor movimento.
Infelizmente, a gente vinha aqui de um movimento, né, de alta, né, que a gente precisava de algum fato para a gente ver que o petróleo podia embicar. Vale até lembrar, né, eu publiquei aí no Telegram e no Instagram, saiu duas notícias essa semana, né? Uma do JP Morgan com um cenário super pessimista para o petróleo, né? Na verdade, era um exercício de cenários, e um dos cenários, o pessimista, falava que o petróleo podia chegar a 388 dólares o barril. E era uma atualização do cenário pior deles de 185 dólares, ou seja, subiu uns 200 dólares aí no pior cenário. E aí seria, obviamente, um caos aí, um monte de coisa teria que dar errado para chegar nesse preço do petróleo. Mas foi uma sinalização de cenário do JP Morgan, bem dramática, que chamou bastante atenção, e também saiu reportagens aí na própria Bloomberg falando do Citi, né? Falando que o cenário deles era para 65 dólares o petróleo, justamente por questão recessiva, etc. Então a gente tem parâmetros aí, obviamente são duas instituições diferentes, a 380 a 65. E a gente tinha o petróleo aí como a commodity mais sensível aí do que a gente vinha vivendo, né? Principalmente questão de Ucrânia, inflação, retomada econômica da China, e agora a gente tem um fato. Qual é o fato? O petróleo está querendo perder a média de 21 do semanal. A gente precisa esperar a semana fechar para saber se vai confirmar. Mas temos o cruzamento da média de 21 com a de 50, tanto no West Texas quanto no Brent. Então, eu prefiro, se é para tentar surfar essa tese, tentar pegar via ações e aí de petrolíferas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Legal? Então, essa é a tese para petróleo. Eu vou falar mais de commodities, tem muita coisa interessante em commodities, mas eu, antes disso,